Olá, pessoal. Vamos continuar nosso conteúdo sobre modularização e agora funções que retornam valor. Então, vimos aí as funções que não retornam valor, né, chamados aí também de procedimentos, e agora vamos ver as funções que retornam valor. Então, como é que funciona essas funções que retornam valor? Uma subrotina retorna valor, deverá retornar um valor, um único valor, informando em sua estrutura o tipo de retorno. Então, eu vou ter que informar na estrutura, no cabeçalho ali da definição da função, qual é o tipo do retorno, se é numérico, se é literal, né, se é lógico, entre outros. Né? Então, numérico, quais são os tipos numéricos? Int, float, podemos usar o double também, é o literal, né? Char, string, lógico, né? O bool. Então, eu tenho que especificar qual é o tipo de retorno, qual é o tipo de dados que vai retornar da minha função. Então, as funções que retorna, né, o único valor, elas não são muito diferentes das funções que não retornam, né? Tem alguns detalhes que diferenciam uma da outra, porém, é bem idêntico. Vamos verificar como é que elas funcionam. Então, nós temos a notação em C Sharp. Então, continuamos aqui no static. Né? Aí agora, nós temos aqui o tipo de retorno, que nesse tipo de retorno que eu vou especificar qual será o tipo, se é inteiro, se é número real, se é uma string. A identificação da minha função, né? Lembrando que identificação é o nome da função. Né? Se vai ter parâmetros, né? Declaração dos parâmetros, né? Se for ter os parâmetros, né? 1, 2, ou 3, ou 4, 5, né? Aí dependendo da quantidade que você precisar, então você define aqui, né? Se não for ter, você não define, deixa parênteses vazio e segue a mesma estrutura, né? Abre chaves, fecha chaves. Aí eu tenho minhas variáveis locais, né? As variáveis que funcionam aqui dentro da minha função, né? Meus comandos. E aqui embaixo é necessário, né, essa palavrinha return, e aqui o valor que irá retornar, né, a variável, o valor que irá retornar, né, ou a variável. Né? Então eu posso retornar, se for do tipo inteiro, tem que retornar um número inteiro, ou uma variável do tipo inteiro. Então basicamente o que muda das funções que não retornam valor é o tipo de retorno, que nas funções que não retornam valor, aqui a gente coloca o void, aqui no tipo de retorno a gente coloca o void, quer dizer que não vai ter retorno, e aí não temos essa última linha aqui de retorno, valor do retorno. As funções que retornam valor, aí eu necessito aqui do tipo e aqui dessa linha aqui, retorno e o valor. Nós vamos ver na prática aí como é que funciona essa definição. Então, podemos entender um pouco melhor aqui a nossa estrutura. Né? O static é um modificador, né, que você já aprendeu. Tipo de retorno é o valor que a função devolve à rotina que chamou, então ela devolve a informação, né, devolve o dado para quem chamou essa função. Né? E, e tem os tipos, né? Coloquei aqui char, string, bool, int, long int, float, double, long double. Então você tem os tipos básicos e tem alguns bem mais outros tipos que você pode utilizar aqui, né? Nós estamos trabalhando somente com os tipos básicos. Então, char, string, bool, int, float e o double. A identificação, que é o nome da minha função. Declaração de parâmetros, né? Quando eu quero passar um valor para a minha função. E o retorno aqui, que tem a função de encerrar a função e devolver um valor e o fluxo do processamento da função chamadora, né? Vai devolver o valor para quem chamou, quem invocou a função. Beleza?
Vamos usar o primeiro exemplo, né, que eu tenho só a função, né? Então, static int somar. Então, aqui eu até grifei aqui que o int, né, em vermelho, definição do tipo de retorno de dados. Então, eu tenho o mesmo static, tenho a identificação, aqui não estou passando nenhum parâmetro. E no meio aqui, o int informa que o retorno, né, o dado de retorno vai ser do tipo int. Então, você tem que respeitar esse tipo de retorno. Então, se eu estou retornando, aqui no caso, int, então, na hora de aplicar, lá embaixo tem que também ser int. Se eu estou retornando uma string, na hora de retornar, eu também tenho que retornar uma string. Beleza? Então, vamos seguir na nossa função, né? Abre chaves. Aqui eu coloquei, né, int número 1, vírgula número 2 e resultado. Então, fiz uma entrada de dados para número 1, fiz outra entrada de dados para número 2, fiz a operação, né, resultado recebe número 1 mais número 2, e aqui estou colocando aqui o return resultado. Então, estou dando um return na variável resultado. Então, ele vai retornar o conteúdo da variável resultado, né? Percebam que a variável resultado também é do tipo inteiro, int. Beleza? Então, retornando o resultado da operação para a função chamadora, né? O retorno tem que ser no mesmo tipo especificado na definição da função. Então, vejam que o retorno aqui, que é a variável resultado também é do tipo inteiro. Se a variável resultado fosse do tipo float, iria dar um erro aqui no retorno. Por quê? Porque eu estou especificando aqui na minha função que o retorno tem que ser do tipo inteiro. Não tem como eu fazer o retorno tipo inteiro e retornar um float. Ou ter um retorno tipo string e retornar um inteiro. Não, ele vai dar erro. Então, você tem que especificar aqui qual que é meu retorno. Agora meu retorno é string. Então, eu vou fazer o retorno aqui de uma string. Agora meu retorno é uma letra, char. Então, static char, nome da função. E na hora de retornar aqui, eu tenho que retornar uma variável ou um valor do tipo char. Beleza? Vamos entender como é que funciona, né? Um exemplo. A definição da função que retorna valor é idêntica à função que não retorna. Observe que no lugar do void temos o int. Era static void, agora utilizamos static int, que indica qual será o tipo de dados que a função irá retornar. A outra mudança é a palavra return no final da função, né, antes aí do fechamento das chaves. O return indica o retorno da informação, né, do dado. No exemplo, estamos retornando o conteúdo da variável resultado. Então, a variável resultado que está fazendo o retorno ali, né, que será retornado o conteúdo da variável resultado, que é do tipo inteiro também. Dessa forma, realizamos a definição de funções que retornam o valor e vamos ver como é que funciona, né? Vamos ver o nosso algoritmo como um todo. O nosso algoritmo, temos aí a estrutura padrão, class program, static void main. Eu coloquei aqui, ó, int retorno função, né? Retorno underline função. Então, a variável retorno função recebe a função somar. Então, nesse momento, estou chamando a função somar. Então, a função somar vai ser executada, vai pedir aqui, né, para o usuário digitar um número inteiro, vai pedir para o usuário digitar outro número inteiro, irá fazer a soma e vai armazenar na variável resultado e vai retornar esse valor para a função chamadora. Então, a função chamadora, nesse caso aqui, nesse exemplo, é a função main. Então, vamos supor aqui. Então, ele fez a entrada lá de um número 10, outra entrada, uma entrada de número 10. Opa!
eu tenho a entrada do número 5. Então, resultado recebe 10 mais 5, 15. Return, resultado. Então, vai retornar aqui o valor de 15. Quando faz esse retorno, aqui, diferente da função que não retorna valor, eu tenho que atribuir uma variável aqui, ó. Por quê? Porque a função somar retorna o valor. Então, quando eu retornar esse valor, eu tenho que armazenar em algum lugar. Então, por isso que eu tenho essa variável return underline função. Então, essa variável return underline função vai receber conteúdo aqui que foi retornado da função. E essa variável também tem que ser do mesmo tipo. Ó. Veja que a variável retorno de função é int. Então, o meu retorno aqui está dizendo aqui que também é do tipo inteiro. Então, aqui também eu tenho que receber do tipo inteiro. Tem que ser uma variável do tipo inteiro. Então, retorno de função recebe a função somar. E aí, eu tenho o resultado aqui dentro da minha variável retorno de função. E nesse caso, nesse exemplo simples, eu só mostro o resultado aqui. Resultado e retorno função. Então, basicamente essa utilização da função. Então, eu tenho que lembrar que a função que retorna um valor, eu tenho que colocar qual que será meu retorno e colocar aqui embaixo o retorno e o resultado, né, o que você quer retornar. Né? Tudo que estiver abaixo desse retorno aqui dentro da função não será executado, porque quando é chamado, né, a função, ela é executada, na hora que ela chega aqui no retorno resultado, ela retorna o fluxo da execução para a função chamadora, no caso aqui, a main. Então, ela retorna o fluxo para cá e continua a partir desta linha aqui. Então, tudo que estiver aqui dentro da função abaixo do retorno não será executado. Beleza? Então, bem simples. Então, aqui tem aqui o entendimento da função, né, a explicação que eu dei. E vamos melhorar a nossa função. A nossa função, vamos retornar aqui nossa função, está fazendo aqui a entrada de dados, está fazendo aqui a operação e retornando o valor. É ideal que a função ela resolva pequenos problemas. Então, o problema que ela tem que resolver aqui, esse somar, é somar dois números, mais nada. Essa parte da entrada de dados não tem que ser aqui dentro. Por quê? Porque minha função somar, eu posso chamar ela em diversos lugares. Então, eu não preciso, né? Eu tenho que só indicar aqui que ela vai fazer a soma de dois números e vai retornar esse valor. Então, ela vai resolver esse problema. O problema é somar dois números. Ah, mas da onde que esses dois números estão vindo? Ah, nesse caso aqui, o usuário vai informar esse número. Ah, mas eu não quero que o usuário informe, eu quero obter esse número de um arquivo. Beleza? Então, eu não vou ter que mudar a minha função somar. Vou ter que mudar lá onde eu obtenho as informações, o dado, né? Então, eu não mexo nessa informação na função somar, eu mexo aonde tem a entrada de dados. Então, temos que lembrar que uma função deve resolver pequenos problemas, né, de forma que seja independente. Assim, o algoritmo ficará mais fácil de ler, entender e realizar manutenção. Então, neste caso, eu vou tirar aqui as entradas de dados da função somar e deixar a função somar somente para resolver o problema de realizar a soma. Então, nossa função ficará dessa forma. Eu retirei, olha, perceba aqui, ó, a função somar, eu retirei aqui a entrada de dados. Então, ela continua somando dois números, int número 1, int número 2, fazendo aqui a passagem de parâmetros, fazendo por parâmetros. Deixei aqui o int resultado. Resultado recebe número 1
mais número 2. Da onde está vindo esse número 1 e número 2? Aqui dentro da função somar. Nesse caso aqui está vindo dos parâmetros. Mas minha função somar não sabe se essa entrada de dados veio lá do console wordline ou se veio de um arquivo. Ou se veio da internet, por exemplo. Pegar dois números. Ou foram dois números randômicos gerados automaticamente. Para ele, para a função somar, não interessa de onde esse número vem. Ele sabe que tem dois números, que tem que ser passado por parâmetros, e ele vai realizar, essa função vai realizar a soma e retornar o resultado. Então, assim, minha função ela fica independente. Se eu quiser utilizar essa função em outro lugar, eu consigo. E aqui, eu coloquei aqui, informe as entradas de dados aqui do número 1 e do número 2 no main. Poderia fazer outra função para fazer essa entrada de dados. E retornar o valor. Poderia fazer e deixar tudo isso daqui, essa parte aqui, de duas linhas em uma linha só. Mas aí aqui, só para exemplificar, eu coloquei dentro do main mesmo, informe um valor inteiro, informe outro valor e passei aqui a informação por parâmetro, na função somar. A função somar vai fazer a operação e vai retornar o valor para a variável retorno underline função. E aqui dentro do main irá mostrar o resultado na tela para o usuário. Então, é dessa forma que nós temos que utilizar a função que retorna valor. Você tem que deixar ela resolver somente o problema em específico. Ela não é interessante que ela tenha entrada de dados dentro dela. Então, eu posso fazer entrada de dados aqui no main, posso fazer outra função para fazer entrada de dados. Vamos ver isso nos próximos vídeos. Então, assim, nós finalizamos nossa função que retorna o valor. Então, viu como ficou o nosso algoritmo? Então, agora você pegue os exemplos que foi passado aqui na aula e refaça para entender melhor. Qualquer dúvida, você entre em contato. Beleza? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.